Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar de forma especial os queridos que nos alegram com a sua presença, com a sua visita nessa manhã, e dizer que para nós é motivo de muita alegria podermos recebê-lo nessa manhã. Agradecer o quarteto que está brilhantando a programação de hoje com as suas belas canções, e cumprimentar a você que está em casa, você que está no serviço ou em algum outro lugar nos acompanhando pela internet. Seja também muito bem-vindo à Casa de Deus. E todos juntos agora, nós aqui e você aí, formamos um único auditório, o auditório que está na presença de Deus de uma forma toda especial. Nós trabalhamos com grandes eventos esse ano, e toda vez que passa um evento já damos ênfase e foco para outro evento. Nós estamos vivendo esse Dia dos Desbravadores de uma forma especial, mas daqui a algumas horas um grupo vai embarcar em uma viagem especial até Porto Alegre. As orientações já foram dadas a esse grupo. Portanto, pedimos a você que não se atrase e, por gentileza, leve o seu documento original. É importante que você viaje sempre levando o seu documento. Por favor, me ajude a espalhar essa informação aos demais que vão conosco e que não estão aqui nessa manhã. E falar da Semana da Família, uma semana que está sendo preparada com todo amor e carinho. Será uma semana interdistrital, começará aqui com os 2 distritos juntos. E ao longo da semana, apenas o distrito de Rio Grande permanece aqui e o do Cassino estará na central. E depois nos reuniremos novamente para o encerramento desta semana. De sábado 11 a sábado 18 de maio. Lembrando que a parte da manhã o programa vai acontecer normalmente em suas igrejas. Apenas na parte da tarde, a partir das 3h30, é que teremos então as palestras acontecendo. Tanto no sábado 11 com a professora Rosinha, como no sábado 18 com o meu irmão, Jamil Messias, psicólogo, que trabalha um grande período na área da família, uma experiência nessa área, e que no sábado 18, às 13h30, fará uma palestra especial para os jovens da nossa igreja. Então, sábado, dia 18, às 13h30, uma palestra especial para os jovens da nossa igreja, que terão a oportunidade de entender um pouco mais acerca dessa questão. No sábado 11 ainda, teremos a presença da cantora Márcia Alessandra, que fará um musical aqui especial, e depois disponibilizará o CD dela para que você possa então adquirir, caso seja a sua vontade. E ao longo da semana, profissionais de diversas áreas, da área pedagógica, da saúde e daí por diante, pastores, estarão falando a nós acerca da importância de termos uma família na presença de Deus. E o título da semana, Pais Corajosos. É isso mesmo. Temos que ter coragem para educar os nossos filhos, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Tempos difíceis. Tempos em que fazer o que é certo tem se tornado muito difícil. Por isso é necessário coragem. E nós teremos uma série de surpresas ao longo da semana. Então, esteja preparado de 11 a 18 de maio, Semana da Família Interdistrital. E depois disso, o próximo grande evento será o Jantar do Dia dos Namorados, também interdistrital, contando com uma parceria da escola também. Você não pode ficar de fora. Então, esteja preparado para todos esses grandes eventos. Muito bem, estamos aqui reunidos hoje para a comemoração do Dia Mundial do Clube de Desbravadores, e a plataforma está um trio que tem dado todo o apoio ao Clube de Desbravadores. Tiago Soares é o diretor do Clube Sentinelas do Sul e também regional dessa região considerada como região ômega, que vai descendo para cá, desde São Lourenço, passando por Canguçu, Bagé, Pelotas, Rio Grande e São José do Norte. Uma área bastante grande e que tem sido abençoada por Deus com o trabalho do Tiago, Marquinhos e a Mari, esse casal que também tem dado todo o apoio ao Clube de Desbravadores, disponibilizando o espaço da escola ali, e nós agradecemos de coração. E temos na igreja todos aqueles que também estão envolvidos, e nós queremos agradecer de coração, não somente os queridos que participaram do primeiro momento aqui da entrada das bandeiras, o Ares, a Lu, a Lauren, a Gabi, mas como os demais componentes do Clube de Desbravadores. O nosso clube, ele está neste ano dando mais um passo em direção ao sucesso, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Portanto, eu gostaria de começar o sermão fazendo um apelo.
Geralmente nós encerramos o sermão com um apelo. Mas nessa manhã eu gostaria de começar o sermão com um apelo. Apelando a você, juvenil, que tem de 10 a 15 anos de idade, que você não fique fora do clube de desbravadores. Eu tive a alegria na minha infância de participar de um clube de desbravadores. Eu iria até trazer umas fotos para vocês hoje, mas depois do que eu ouvi essa semana em uma reunião social que eu tive, eu desisti de trazer algumas fotos do passado, algo assim meio que diferente. Mas eu posso dizer a vocês que devo a Deus tudo o que sou hoje, mas também ao clube de desbravadores, que desde a minha infância, desde os meus primeiros passos ali após os 10 anos, deu toda a cobertura. Foi ali que eu senti desejo de servir ao Senhor no sagrado ministério. Portanto, querido pai, querida mãe, se você tem filho em idade do clube de desbravadores, não deixa seu filho, não deixa sua filha dormindo em casa no domingo até por volta das 10, 11 horas da manhã. Levanta esse garoto da cama, levanta essa garota da cama e traga para o clube de desbravadores. Isso será para você um apoio, um fortalecimento na educação desse filho. Eu pude aprender muito aos pés do meu pai e da minha mãe, mas posso dizer que aprendi muito também aos pés dos meus diretores, dos líderes, dos regionais e dos pastores que conduziam o Clube de Desbravadores Campos Sales, que está fazendo também a comemoração nesse exato momento lá em São Paulo, na verdade numa festa, porque esse clube está completando 40 anos de vida. E eu estou tendo a alegria de pregar para vocês hoje e amanhã pregar para eles lá em São Paulo, no aniversário do Clube Campos Sales. Esse clube que tem, pela misericórdia do Senhor, sendo um instrumento para que muitas e muitas pessoas possam conhecer Cristo Jesus. E muitos jovens, muitos juvenis passaram por esse clube. E hoje são homens e mulheres que com certeza estão sendo usados por Deus em suas áreas. E entre eles, o meu irmão que estará conosco daqui a alguns dias. Sabe, queridos, o Clube de Desbravadores é um reforço, sim, na educação das nossas crianças, na educação dos nossos filhos. Então, encarecidamente, querido pai, querida mãe, fica aqui o meu apelo. Se você tem filho nessa idade, não deixe esse menino dormindo em casa. Traga-o para o Clube de Desbravadores. Só que eu quero fazer um apelo a mais para você, pai. Não apenas envie seu filho. Venha com ele. Ofereça-se para ajudar. Ofereça-se para fazer parte da estrutura do Clube de Desbravadores. E já cabe também um apelo aqui para os mais jovens, também para o Clube de Aventureiros, para que nossos dois clubes possam a cada dia se fortalecer ainda mais no Senhor. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Samuel. 1 Samuel, o capítulo 17. A partir do verso 38. 1 Samuel 17. A partir do verso 38. Nós temos algumas Bíblias à disposição, se porventura algum querido que se encontra nessa manhã estiver sem sua Bíblia, os nossos queridos diáconos poderão disponibilizar uma Bíblia para você. 1 Samuel, capítulo 17 e o verso 38. Se alguém estiver precisando de uma Bíblia, basta apenas levantar a sua mão e uma Bíblia chegará até você, ok? Muito bem. Verso 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs num alforje de pastor que trazia consigo, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda,
foi-se chegando ao filisteu. Aqui está uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. A história de um juvenil, um jovem, alguém que diante do Senhor decidiu ousar e fazer algo grandioso. E sabe, queridos, eu aprendi uma coisa na vida. Aprendi que quando nós não ousamos, quando nós não sonhamos grande, nós nos limitamos a conviver com as coisas pequenas dessa vida. Se você não sonha grande, o seu sonho será realizado. As coisas pequenas do cotidiano. Mas se você sonha grande, Deus vai dar a você a oportunidade de realizar coisas grandiosas. Davi foi alguém que sonhou grande, muito grande. E Deus deu a ele a alegria de ter muitos dos seus sonhos realizados. Davi decidiu ir além da mediocridade. Mediocridade é uma palavra aparentemente agressiva, mas no seu contexto não é tão agressiva, porque ser uma pessoa medíocre é, na verdade, ser uma pessoa que está na média dos demais. Mas, infelizmente, nós vivemos uma época em que, se nós formos olhar a média daqueles que nos cercam, nós perceberemos que é muito pouco comparado ao que Deus tem para nós. Por esse motivo, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa sonhar alto para sair do estágio da mediocridade e poder alcançar coisas grandiosas para o Senhor. Era uma reunião de comissão de igreja. Ali estavam presentes alguns homens e algumas mulheres. Eram os líderes da nossa igreja lá nos primórdios. Estou falando do ano de 1926, quando o pastor Fatih decidiu fazer uma proposta para a comissão. E a proposta dele foi a seguinte: me permitam levar os missionários voluntários, os nossos juvenis, para um acampamento. Eu quero levar os meninos, eu quero levar as meninas, e eu já fiz a conta, e eu percebo que nós temos aproximadamente 50 juvenis que poderiam ir comigo para esse acampamento. Nós vamos acampar em determinado lugar, às margens de um rio. Estarão ali alguns adultos comigo para me ajudar, e nós iremos viver uma experiência única num final de semana no meio da natureza. Fatih estava empolgado com aquela possibilidade de realizar um sonho grandioso para o Senhor. Mas esse querido pastor, esse querido jovem pastor, foi alvejado com uma infinidade de perguntas tais como: e se meu filho ficar doente, o que você vai fazer com ele? Quem é que vai cuidar das meninas? Quem é que vai cuidar dos rapazes? Quem é que vai cuidar para que eles não vão para o rio? E se eles se machucarem? E então começaram a enumerar uma infinidade de perguntas e colocar na proposta do pastor Fatih uma série de obstáculos para que ele não realizasse este acampamento. Mas ele insistiu, ele falou, ele argumentou a favor da sua proposta, mas ainda assim as perguntas foram intensas. E no final daquela reunião, ele estava cabisbaixo, entristecido, porque ele percebeu que algo que era bom não havia sido aceito ou não havia sido compreendido pela liderança daquela igreja. À porta, ao sair da igreja no final da reunião, ele sentiu que um braço colocou sobre o seu ombro, e ali estava o pastor local daquela igreja, que estava conduzindo aquela reunião, e o pastor disse assim: meu querido, talvez nem todos compreenderam a ideia, a proposta, o seu sonho, mas eu compreendi, e eu quero que você saiba que você tem o meu apoio. Você tem o meu apoio, e numa próxima oportunidade vamos trazer esse assunto de novo e vamos apresentar para a liderança dessa igreja. E eu tenho certeza que depois de um tempo amadurecendo a ideia, eles irão compreender. Mais uma vez foi tentado, e por então ter uma aceitação parcial, 18 juvenis foram enviados para este, que é considerado como o primeiro acampamento do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aconteceu na cidade de Groover, lá nos Estados Unidos. E nós percebemos que, de maneira especial, Deus utilizou um homem para que pudesse sonhar alto, sonhar grande,
e fazer com que esse grupo que já se reunia sábado à tarde para estudar a Bíblia, para falar um pouco acerca da palavra de Deus, tivesse também um encontro social no meio da natureza. Desde então, uma infinidade de acampamentos tem acontecido ao redor do mundo. Eu tive a alegria de participar de algumas dezenas desses acampamentos. E trouxemos essa barraca hoje para fazer parte da decoração da nossa igreja, como um exemplo do que o Clube de Desbravadores pode fazer. E de como isso tem ajudado na formação do caráter de meninos e meninas que saem do conforto da sua cama no domingo de manhã, vêm para a igreja receber as orientações e as instruções e num determinado momento do ano se aventuram em acampamentos, campuris e daí por diante, participando de uma série de atividades que com certeza fortalecem o caráter destes jovens. Mas sabe, queridos, Davi, ele era com certeza um dos menores da casa de seu pai. Davi, ele era considerado como uma pessoa que serve apenas para cuidar das ovelhas. Davi não tinha estatura, Davi não tinha postura para ser um guerreiro. E por esse motivo, ele não foi enviado para aquela batalha. Estava em casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto que seus irmãos, fazendo parte do exército de Israel, foram travar uma batalha contra os filisteus. Mas aquela batalha, diferente das outras, trouxe um elemento surpresa para o povo de Deus. E esse elemento surpresa, de certa forma, intimidou o exército de Israel. Esse improviso apresentado pelos filisteus, na verdade, tinha nome e altura. 2 metros e 90 centímetros de altura. Seu nome era Golias. E Golias, do outro lado de um vale, clamava em alta voz, dizendo assim: quem é que vai lutar comigo? Quem é que irá travar essa batalha comigo? Quem é que vai ter a coragem de atravessar esse vale e vir até onde eu estou para travar essa batalha comigo? É certo que você não tem encontrado por aí homens com quase 3 metros de altura. Há alguns seres humanos que estão chegando próximo a isso nos nossos dias, mas alguns, infelizmente, por causa de uma enfermidade chamada gigantismo. E por esse motivo são altos, mas não têm o mesmo desenvolvimento físico que uma pessoa tida como normal tem. A média do ser humano é algo em torno de 1,5 metro a 2 metros de altura. Esta é a média do ser humano. Encontrar alguém com essa altura já é algo de chamar a atenção. Encontrar um guerreiro dessa altura já é algo de causar uma certa intimidação. Ter que lutar com ele é pior ainda. Numa época onde não haviam as armas que se tem hoje, a luta era praticamente corporal, um escudo, uma espada, e vencia com certeza quem tinha mais habilidade e quem tinha mais força. E é por este motivo que os soldados de Israel se intimidaram diante daquele homem, porque sabiam que eles seriam presas fáceis na mão de um gigante, na mão de um homem que tinha um escudo maior que o deles, na mão de um homem que tinha uma espada maior que a deles, nas mãos de um homem que tinha uma armadura maior e mais protetora do que a deles. Esses homens se intimidaram. Em outras palavras, esses homens se acovardaram. E de acordo com as leis da guerra, de acordo com a estrutura de uma batalha, o principal soldado do exército é que deveria enfrentar aquele gigante. E dentro dessa estrutura, o personagem não era outro senão o rei Saul. O rei Saul, diferente de Davi, era um homem bonito, era um homem alto. A Bíblia, o Espírito de Profecia, destaca essas características físicas do rei Saul. Era um homem não tão alto como Golias, mas na média dos soldados de Israel, era um homem alto. E segundo o que a Sharon White diz, quando se olhava para o meio da multidão, podia-se perceber que Saul se destacava dos seus ombros para cima, ficava maior do que uma outra pessoa comum, do que uma outra pessoa normal. Saul, ele era o rei. Saul, ele era treinado em grandes batalhas. Ele era o mais alto, um dos mais fortes,
Ele era o homem quem deveria ir para aquele vale e enfrentar aquele gigante. Mas Saul se acovardou. Se acovardou porque ele confiou primeiramente na força da sua espada, ele confiou na capacidade protetora do seu escudo e na armadura que vestia. E por este motivo, ele se acovardou. Sabe, queridos, eu sei que em alguns momentos da vida, os obstáculos se apresentam diante de você como Golias. Altos, fortes, poderosos e intimidadores. E esses desafios, muitas vezes, nos fazem tremer as pernas. Nos fazem ficar com um frio na barriga. E nos fazem ficar congelados, quase que impedidos de dar um passo adiante, tendo que enfrentar essa circunstância. É por esse motivo que muitas pessoas optam por fugir dos seus problemas, quando na verdade deveriam encará-los e resolvê-los. Saul, naquele instante, fugiu ou tentou fugir daquele problema. Só que a situação dele começou a ficar vexatória, quando o filisteu do outro lado do vale começou não somente a ofender Saul, não somente a ofender o exército de Israel, mas ofender o Deus do povo de Israel. E as ofensas eram cruéis e eram graves, mas não havia um único homem com coragem de fazer aquele gigante calar. Até o momento em que Jessé, pai de Davi, o chama e com uma sacola diz: leve esse alimento para os seus irmãos. E Davi andando ali de maneira despretensiosa, aproximando-se do local da batalha, ao longe começa a ouvir a voz do gigante que bramava com grande voz, dizendo: Esaú, seu ridículo, manda os seus campeões para lutarem comigo? Por acaso o Deus de vocês não vai protegê-los? Vocês não são de nada, dizia o gigante. E Davi, ouvindo essas palavras, começou a como que um calor dentro de si, tomando conta de todo o seu corpo, e ele começou a ficar irado com aquela situação, e quando ele se aproxima, ele encontra os soldados do exército de Israel, com medo, tremendo, e ele perguntando, sem ter noção exata das circunstâncias: quem é esse homem que está falando assim do nosso Deus? Porque nenhum de vocês vai lá e faz esse homem calar a sua boca. Ele não tem autoridade para falar do nosso Deus dessa forma. Davi ouve dos seus irmãos o relato e logo corre pelo meio do exército de Israel a informação de que aquele pastorzinho de ovelha já havia derrotado um leão, já havia derrotado um urso, apenas para proteger as suas ovelhas. E então chega aos ouvidos de Saul: um grande guerreiro está entre nós, um guerreiro capaz de lutar contra leões e ursos. Esse poderá lutar contra o gigante Golias. E quando trouxeram na presença do rei aquele garoto magro, franzino, ruivo, Saul pensou assim: vocês estão de brincadeira comigo? Como é que pode esse garoto enfrentar aquele gigante? Mas Davi, tendo consciência de que o poder não estava na espada e nem no escudo, Davi disse: rei, me envie, porque eu irei lutar por vocês. E quando tentaram colocar a armadura do rei Saul sobre aquele garoto, viram que era inadequada. Ele tentou andar com aquilo e não conseguiu. Curioso, Saul era um homem preparado. A armadura havia sido feita sob medida para o corpo dele, e ele não quis enfrentar o gigante. Enquanto que Davi, um jovem franzino, tendo que experimentar aquela armadura que não se encaixava nele, porque não havia sido preparada para ele, desconfortante, pesada, desajeitada, Davi então ele decide simplesmente se despojar dessa roupa, se despojar dessa armadura. E ele diz o seguinte: olha, me permita ir para essa batalha da mesma forma que vim, com as minhas roupas normais. E então ele coloca sobre si as roupas normais das quais ele estava acostumado. Ele tinha uma bolsinha, uma alforge, algo que ele colocava na cintura. Era ali que ele colocava algumas pedras para espantar os animais que tentavam atacar as suas ovelhas. E ali então, no caminho para aquele vale, ele passa por um riacho,
pega 5 pedrinhas lisas e coloca essas pedrinhas na sua bolsa, no seu alforje, e então começa a se dirigir para a grande e épica batalha. Quando Golias do outro lado viu quem vinha para lutar com ele, ele ficou completamente irado, ensandecido. E ele dizia assim: por acaso vocês estão com piadas? Por acaso eu sou um cachorro para que vocês venham lutar contra mim com paus e pedras? O que vocês estão pensando? E Davi, com toda a autoridade, não de um garoto franzino, mas com toda a autoridade de um Deus todo-poderoso, Davi diz assim: olha, você até pode vir para mim ou contra mim com escudos, lanças e espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem noção do que significa isso, meu irmão? Você tem noção do que significa isso, minha irmã? Por acaso o Golias que está te incomodando agora, por acaso ele está gritando, esbravejando, sapateando diante de você? Não tema os gigantes dessa vida, não tema os problemas, não tema as lutas, não tema as dificuldades. Vá, levante a sua cabeça, enfrente os problemas da sua vida, não em seu nome, não em nome do poder da sua conta bancária, mas enfrente os problemas da sua vida em nome do Senhor dos Exércitos, pois o mesmo Deus que estava com Davi é o Deus que está com você hoje. O nosso Deus não conhece derrotas, o nosso Deus conhece vitórias. E quando você se coloca na presença desse Deus, Ele faz de você mais do que vencedor. Ele faz com que você enfrente as dificuldades da vida de cabeça erguida. Não abaixe a cabeça, a não ser para orar. Não incline a sua cabeça, a não ser para dobrar os seus joelhos diante do Senhor Todo-Poderoso. Caso contrário, não abaixe a sua cabeça para nada nessa vida. E não importa qual seja o seu problema, ele não é maior do que o gigante Golias. Sabe, queridos, uma vez quando pastor em São José do Norte, fui convidado a visitar uma senhora. Uma senhora que eu não conhecia, ela não era membro da nossa igreja no sentido de vir e assistir os cultos, mas era uma mulher com grande fé. E no caminho me diziam assim: pastor, olha, a cena que o pastor vai encontrar lá é uma cena diferente das normais. Talvez o pastor nunca tenha feito uma visita como essa. E é por esse motivo que nós queremos prepará-lo, mas não queremos que você saiba o que vai encontrar antes de encontrar o que vai encontrar. Fiquei curioso, já estávamos a caminho e fomos. E ao chegar numa casa simples, humilde, encontrei uma mulher assentada em uma cadeira de rodas e cega. Uma série de enfermidades. E então me preparando ali para já preparar os textos bíblicos para confortar o coração daquela sofredora. Quando aquela mulher abriu a boca para falar, aquela mulher simplesmente deu uma aula para todos nós do que é ter confiança no poder de Deus. Ela dizia assim: eu não enxergo como vocês, mas todos os dias eu contemplo o meu Deus. Eu não ando como vocês, mas todos os dias eu vou à presença do Deus eterno. E ela disse: pastor, eu não tenho falta de nada. Quando lhe perguntei: irmã, há algo que podemos fazer para ajudá-la? E ela dizia: pastor, não há nada que vocês podem fazer para me ajudar. Eu peço apenas que vocês orem por mim, porque eu sou tão feliz diante do meu Deus. Eu estou tão satisfeita com o momento que eu estou vivendo, que eu não sinto necessidade de mais nada. Portanto, pastor, apenas ore para que eu continue na presença desse Deus eterno. Sabe, queridos, eu voltei daquela visita com uma aula de vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós permitimos que alguns problemas façam com que nós nos entristeçamos, muitas vezes sucumbem à nossa alegria de estar na presença de Deus, muitas vezes entramos num estado de tristeza tão profundo que até poderíamos chamar de depressão. E eu não estou dizendo que você não tenha motivos, muitas vezes, para sofrer o que você está sofrendo, ou reagir da forma como você está reagindo pelos problemas que você está passando. Mas eu queria dizer para você, meu querido, queria dizer para você, minha querida, há um Deus que pode fazer com que você saia da situação em que você está. E se não for esta a vontade dele, há um Deus
que pode fazer com que você esteja exatamente da forma como você está, mas com uma reação diferente da que você está tendo. Deus, por algum motivo, não quis tirar aquela nossa irmã daquela cadeira de rodas, e nem tampouco dar a ela novamente o poder de enxergar as coisas, porque Ele queria usá-la como um instrumento para dar a todos nós uma lição de vida. Deus, com certeza, está olhando para você, e Ele sabe exatamente o que está passando na sua vida. Ele está assistindo, Ele não está alheio a essa situação. Ele acompanha cada lágrima que você derrama, cada momento de dor, cada momento de sofrimento e de angústia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida. Você não está sozinho. Deus está com você. Há poucos dias eu fui fazer uma visita. E essa visita também roubou de mim, naquele dia, a alegria de continuar vivendo aquelas horas. Quando que uma de nossas irmãs desta cidade apresentou-me o resultado de um exame clínico, dizendo que ela estava com câncer. Uma jovem irmã, 34 anos de idade, mãe de um dos alunos da nossa escola, um garoto com 10, 11 anos de idade, e ela me dizia: pastor, esse agora é o meu gigante, eu não sei o que será de mim. Será que eu verei o meu filho completar 15 anos? Será que eu verei o meu filho namorando? Será que eu irei ver o meu filho se casando? Essas são indagações de uma jovem mãe que acabou de descobrir que tem uma doença terrível. Qual é o seu Golias, meu querido? Qual é o gigante que está se levantando diante de você? É talvez o desemprego? É talvez um problema financeiro? É talvez para você, querido irmão, que está vindo de longe para buscar emprego aqui, a saudade da família, a distância do clima, da comida, dos costumes, da região de onde você vem? E sabe, queridos, nós estamos nos alegrando porque estamos recebendo pessoas vindas de muitos lugares. Muitos lugares. E como igreja devemos estar preparados para receber essas pessoas e tratar bem delas. Diferente da nossa cidade, que em alguns momentos não está sabendo receber esse povo. Eu estive conversando há poucos dias com um grupo de homens vindos da Bahia. E esse grupo de homens dizendo das coisas que eles estão vivendo, as ofensas que eles estão ouvindo, simplesmente porque são baianos e porque vieram trabalhar nesta cidade. Sabe, queridos, talvez as pessoas lá fora até façam isso, mas nós aqui dentro não podemos permitir que isso aconteça. Não importa se são baianos, cariocas, paulistas, nordestinos, não importa. Até mesmo de outros países. Como igreja, devemos estar preparados para recebê-los. Não com preconceito, mas com amor. Talvez eles se vistam diferentes do que você está acostumado. Talvez eles ouçam músicas diferentes do que você está acostumado. Mas não permita que isso esteja no nosso meio. Porque o preconceito também é um gigante. E quando eu falo de preconceito, eu sei do que eu estou dizendo. Porque eu fui vítima dele por muito tempo. Não pela minha escolaridade, mas simplesmente pela cor da minha pele. O que não há problema algum, muito pelo contrário. Sabe, queridos, gigantes estão se levantando aqui e ali para intimidar o povo de Deus. Para fazer o povo de Deus pensar que não tem condições de ir além, de avançar, de conseguir. Mas nós devemos ir para as batalhas do nosso dia a dia, não em nosso nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. E foi nesse exato momento que Davi, com aquelas pedrinhas nas mãos, Davi se dirigiu contra aquele gigante. E o gigante, naquele instante, tão irado como estava, ele retira o seu capacete e vai para lutar contra Davi, prometendo esmagar Davi como um ser humano esmaga uma mosca, em poucos instantes e com pouca força. E foi nesse exato momento que Davi coloca a pedra na sua funda. Lá em São Paulo conhecemos isso como estilingue, mas ele coloca aquilo na sua funda. E ele então diz a história, gira aquilo algumas vezes.
e com um golpe certeiro, aquela pedra atinge exatamente o centro da testa daquele gigante, que cai instantaneamente, não pela força de um jovem, não por uma única pedrada. Talvez Golias tivesse no seu corpo as marcas de muitas batalhas, talvez as marcas de lanças e espadas, que talvez tenham deixado uma cicatriz aqui, outra ali, e nenhuma delas foi capaz de derrubar aquele homem, quando que de repente uma única pedrinha é suficiente para fazer com que ele caísse morto instantaneamente. Sabe, queridos, Deus usa as coisas pequenas para envergonhar as coisas grandes. Deus, na verdade, ele tem uma extrema habilidade em trabalhar com as coisas pequenas dessa vida e com as pessoas tidas como pequenas. Quando Samuel, enviado por Deus, foi à casa de Saul, Samuel foi à casa de Jessé, dizendo que dali sairia o próximo rei de Israel. Nem o próprio pai de Davi imaginou que seu filho era o escolhido de Deus e mandou para estar com o profeta, com o sacerdote, os mais altos, os mais fortes, os mais bonitos, e simplesmente se esqueceu que havia um garoto chamado Davi e que estava lá cuidando dos animais. Nem o próprio pai de Davi imaginaria que ele seria um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E depois que o sacerdote disse, olha, não é nenhum desses filhos, então Jessé se lembra que havia esquecido de um lá no meio do pasto, cuidando dos animais. E quando Davi entra na sala, Samuel diz, é este quem Deus escolheu. E quando Davi foi ter contra o gigante, Davi foi na certeza de que ele era fraco, mas de que Deus era forte. Ele foi na certeza de que uma pedrinha não iria nem fazer cosquinha naquele gigante, mas uma pedrinha nas mãos de Deus era suficiente para derrotar aquele gigante. Me chama a atenção a impetuosidade, a forma como Davi acreditava que Deus iria solucionar aquele problema. Enquanto os capazes, enquanto os habilidosos estavam acovardados, aquele garoto que não tinha estrutura física e nem condições para travar aquela batalha, ele foi na certeza da vitória. Sabe, queridos, como clube de desbravadores, nós temos um papel preponderante na sociedade. As pessoas reconhecem isso. E nós, como igreja, precisamos reconhecer ainda mais. O nosso clube, ele é um clube que precisa sim ser uma referência nesta cidade. Não só para aqueles que nos cercam secularmente falando, mas para as demais igrejas do nosso distrito. Eu venho de uma região em que cada igreja do distrito tem o seu clube de desbravadores. E nós muitas vezes enfrentamos dificuldades para fazer com que o nosso clube cresça e se desenvolva, porque os gigantes talvez estão tentando nos sucumbir. Amanhã, na programação que mencionei, que estarei com os queridos lá em São Paulo, haverá simplesmente uma infinidade de clubes de desbravadores. Nós precisamos fazer com que o Clube Sentinelas do Sul cresça e se desenvolva para a honra e glória de Deus. Nós temos algo que nenhuma outra igreja dessa cidade, nem dessa região tem, que é a oportunidade de trabalhar com os juvenis da nossa igreja e os juvenis da nossa escola. E quando apresentamos, quando o Tiago foi para algumas reuniões e a Mari mostrou ali alguns vídeos, alguns pais depositaram toda a sua confiança no Clube Sentinelas do Sul, não nos conhecendo direito, não conhecendo direito a nossa estrutura, mas esses pais confiaram suas crianças a nós. E por que é que nós não iremos confiar as nossas crianças a este clube? Por que é que nós não iremos enviar os nossos filhos para fazerem parte desta estrutura? Sabe, queridos, talvez um gigante esteja diante de nós. Mas nesse momento nós, como clube, nos posicionamos como Davi diante dessa situação. Estamos com a pedrinha nas mãos e estamos colocando essa pedrinha na funda. E estamos dizendo assim em alta voz, nós vamos, talvez não somos os mais habilidosos, talvez não somos os mais capazes, talvez não somos os que possam reunir todas as condições,
mas nós vamos, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos alcançar as vitórias que Deus tem preparado para nós. E nós precisamos da ajuda desta igreja, precisamos da ajuda desses juvenis, e precisamos da ajuda desses pais, para fazer com que este clube seja realmente uma bênção. Para que no próximo Dia Mundial dos Desbravadores, nós tenhamos não apenas meia dúzia participando, não apenas 4 devidamente uniformizados, mas que nós tenhamos um verdadeiro exército. Um exército de homens e mulheres, jovens e juvenis. Porque os verdadeiros soldados, estes vão para as batalhas. Enquanto que os que não são, eles apenas enviam suas roupas. Porque foi isso que Saul fez. Acovardado pela situação, enviou sua roupa para que ela fosse usada. Mas não é isso que Deus requer de nós. Não é isso que Deus espera de nós. Deus não quer que aqui nesse grupo existam pessoas apenas para enviar suas roupas, sua armadura. Mas Deus quer homens e mulheres que, como Isaías, possam dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como teu instrumento. Eu não vou negar que depois de uma semana exaustiva de trabalho e depois de um dia intenso, sábado na igreja, nós não queremos apenas passar um domingo todo repousando e gozando do conforto da nossa casa, e você merece isso. Mas sabe, meu querido, quando o assunto é salvação, nós não podemos medir esforços. Quando o assunto é salvação, principalmente dos nossos filhos, nós não podemos pensar que o acordar um pouco mais tarde num domingo está acima dos nossos filhos. Nós precisamos entender que é para cá que nossos filhos precisam ir. Nós precisamos entender que nós temos que fazer com que esse clube seja atrativo. E talvez se a sua criança, se o seu menino ou se a sua menina está dizendo: pai, mas lá no clube poderia ser assim, poderia ser assado. Levante-se então como aquele que pode ajudar o seu filho a encontrar aquilo que ele está procurando. Venha com sugestões, venha com ideias, mas acima de tudo, venha com a participação. Não envie suas roupas, não apenas envie seus filhos, venham também, porque o sucesso de um clube está também baseado no sucesso da diretoria deste clube. Deus quer nos fortalecer pelo seu poder. A senhora White, comentando esse texto lá no livro Educação, ela diz assim: olha, e no que faz referência às possibilidades da vida, quem seria capaz de decidir que é grande ou quem é pequeno? Quanto trabalhador tem havido nas humildes posições da vida, que movimentando influências para a bênção de Deus para o mundo, tem conseguido resultados que reis poderiam invejar. Que toda criança, portanto, receba uma educação para os mais elevados serviços. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperarás, se é esta ou se é aquela. Deus quer fazer com que os nossos juvenis, que são o presente da nossa igreja e também o futuro dela, tenham a oportunidade de serem devidamente preparados. Hoje eu tive a alegria, a oportunidade de, na hora da escola sabatina, estar com o departamento infantil. E eu tive a alegria de passar em cada sala e fazer uma oração com os primários, com o hall, com o jardim, com adolescentes, com juvenis. Foi algo muito gostoso poder ter passado ali aqueles 4, 5 minutinhos com cada uma das unidades. Mas em uma das salas que estive, eu ouvi a professora dizendo assim para as crianças: Deus quer que vocês se levantem, porque Ele quer usar vocês. E é por esse motivo que vocês precisam agora compreender o plano de Deus, sendo reverentes, sendo obedientes aos pais e se comportando na igreja, porque Deus quer capacitar vocês hoje para usar vocês amanhã, e esta é a realidade. Com certeza, nós não ficaremos aqui para sempre como pastores e anciãos e líderes de departamentos. É claro que queremos ver logo Cristo voltar nas nuvens dos céus com poder e glória,
Mas quem é que vai conduzir essa igreja daqui a 5 anos? Quem é que vai conduzir essa igreja daqui a 10 anos? Quem é que vai conduzir essa igreja daqui a 20 anos, se aqui ainda estivermos? São os nossos filhos. Por este motivo, precisamos prepará-los da melhor maneira possível. Quando o gigante recebeu a pedrada e caiu instantaneamente, Davi toma então agora nas mãos uma espada e ele corta a cabeça do gigante Golias. Neste momento, os filisteus, os soldados inimigos, simplesmente ficaram congelados, aterrorizados. Quem é esse garoto que foi capaz de derrubar o nosso principal soldado? Quem é esse garoto que conseguiu derrubar a nossa principal arma de guerra? E o resultado não foi outro. De acordo com a Bíblia, os soldados filisteus bateram em retirada, apavorados, amedrontados. E Davi, com a cabeça do gigante nas mãos, apenas diziam para os demais soldados do povo de Deus: agora cumpram vocês o seu papel. Saiam dessa letargia em que vocês estão e vão para a batalha. E neste momento os soldados saíram para que pudessem de fato cumprir com a parte que lhe correspondia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que nós possamos ter a certeza, tanto aqui nesse auditório, como onde quer que você esteja, que nós possamos ter a certeza de que os gigantes até podem se levantar diante de nós, mas eles não irão nos derrubar. Os gigantes até podem estar muito bem armados, e nós desarmados. Mas a nossa força não está na espada, a nossa força não está no escudo, a nossa força está no Senhor dos Exércitos, aquele que reina com poder e muita glória, e aquele que virá para resgatar os corajosos, não aqueles que enviam as suas roupas, mas aqueles que se levantam, sacodem a poeira, dão a volta por cima e dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me também a mim, envia-me também a mim. E eu tenho certeza que se você se levantar, Deus vai te usar. Se você se levantar, Deus vai te abençoar. O quarteto vai cantar mais uma canção agora. E ao quarteto cantar essa canção, eu gostaria de maneira especial fazer um apelo. Comecei com um apelo e vou terminar com um apelo. Eu gostaria de chamar todos os juvenis desta igreja, de 10 a 15 anos, para se colocar em pé. Não importa se você já é membro do Clube Desbravador ou não, mas coloque-se em pé enquanto o quarteto estiver cantando. E eu gostaria de, no final, depois dessa canção, fazer uma oração por você. Que Deus te abençoe. E que você tenha certeza de que Deus pode te usar, independente da tua idade, da tua condição social e da circunstância que você se encontra. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor.
mesmo sofrer, confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil e impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor, mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser. Confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil e sofrível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Até pode parecer impossível, até pode parecer difícil, mas Deus o pode. Amém? Eu queria chamar a diretoria do clube também para que se coloque em pé junto aqui com os nossos queridos juvenis e adolescentes, o presente e o futuro da nossa igreja, porque eu queria de maneira especial orar por vocês. E eu queria de forma especial parabenizar a diretoria do clube, tanto de desbravadores como de aventureiros, porque eles deixam de lado o conforto da sua casa para simplesmente virem aqui, se doarem, se esforçarem em prol dos filhos deles, mas na maioria dos casos em prol dos filhos de outras pessoas. Isso não tem preço, não tem preço. Eu posso dizer a vocês que eu decidi ser pastor estando lá no clube de desbravadores. Era um garotinho, era o menor na casa do meu pai, o menor da minha unidade e o menor do meu clube. As pessoas faziam piadas, mas Deus, pelo seu poder, me fez ir em nome do Senhor dos Exércitos. Não sou melhor do que nenhum dos meus colegas desbravadores da época, muito pelo contrário. Mas Deus, pelo seu poder daquele clube, tirou 3 pastores, tirou psicólogos, enfermeiros, profissionais de diversas áreas, professores, cantores. E o que Deus pode fazer com esse grupo que aqui está? Eles são o presente e o futuro da nossa igreja.
Se nós não investirmos nos nossos filhos, o inimigo vai investir. E com certeza da forma mais equivocada possível. Eu queria orar por vocês e parabenizá-los de uma forma toda especial. Mas antes da oração eu preciso fazer uma pergunta. O Espírito Santo está aqui assim, ó, faz essa pergunta. Então eu vou fazer essa pergunta. Quantos dos queridos irmãos que estão aqui nesta manhã, não tendo mais idade para ser desbravador, já por terem passado dos 16, eu posso ver alguns que já passaram dos 16, mas que gostariam de deixar o conforto da sua cama no domingo pela manhã e vir aqui fazer parte da diretoria desse clube, ensinando aquilo que você sabe. Se você sabe cozinhar bem, ensinando os nossos desbravadores nas artes culinárias. Se é um trabalho manual, ou se é um outro serviço em alguma outra área, não gostaria você também de fazer parte desse clube? Eu queria convidar, se existe alguém que gostaria de vir aqui, vem à frente. A Margarete, seja bem-vinda, Margarete. Que Deus te abençoe. Tem mais alguém que gostaria de vir e se unir a nós neste clube? Ali está a nossa querida, muito obrigado, que Deus abençoe. Nossa irmã também, Deus seja louvado. Ali está vindo a Maria. Jorge, quando o Jorge chegou na igreja hoje, o Jorge disse assim: pastor, será que um dia eu vou usar um uniforme igual a esse? O dia vai chegar logo, meu querido. Aqui está o Elim. Você não precisa, como membro da diretoria desse clube, estar aqui todos os domingos devido, de repente, às suas atividades. Mas combinando com o Tiago, você pode, olha, eu posso estar 2 domingos por mês, eu posso estar 3, eu posso estar 1, e quando eu estiver, eu poderei contribuir com tal atividade. E eu tenho certeza que eles, os nossos desbravadores, serão todos abençoados pelo poder de Deus. Amém? Muito obrigado a todos vocês que vieram. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. E após a oração, eu peço que você se coloque em pé, mas permaneça. Ali está o Heine também. Muito obrigado, Heine. Quero convidá-lo a ficar em pé agora. E após a oração, você não saia do seu lugar, porque nós teremos a saída das bandeiras. Assim como as bandeiras entraram, as bandeiras sairão. Nós não iremos cantar no final desse culto aquele tradicional hino que cantamos para nos despedir, pois logo após a saída das bandeiras, sairá a plataforma, e então daremos por encerrado as atividades desse dia, desse culto divino, e do Dia Mundial dos Desbravadores da Igreja Central de Rio Grande e do Clube Sentinelas da Lagoa. Sentinelas da Lagoa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, damos-te glória, Senhor Deus, porque o Clube de Desbravadores não nasceu no coração de homens, mas nasceu no seu coração. E o Senhor apenas transferiu esse sonho para nós, seres mortais, finitos como somos, limitados como somos. Senhor, talvez estejamos tristes porque temos em nossas mãos apenas algumas pedrinhas. Gostaríamos de ter um escudo, uma espada, gostaríamos de estar devidamente armados e preparados, mas o Senhor sabe que o que temos em nossa mão é suficiente para derrubar os gigantes que estão diante de nós. Portanto, Pai, nos abençoa, nos proteja, nos guarde, para que no Senhor nós sejamos mais do que vencedores. E não importa a situação que aparece diante de nós, que possamos ter a certeza que o Senhor tudo pode, e o Senhor transfere esse poder para nós, para que possamos ir em nome do Senhor dos exércitos, e apenas com pedrinhas, derrubar os gigantes que estão diante de nós. Eu quero colocar esses juvenis nas suas mãos, Pai. São eles que vão conduzir a tua igreja daqui a pouco tempo. Daqui, Pai, sairão diversos profissionais na área da saúde, na área social, de repente até pastores sairão deste grupo. Mas o Senhor, de certa forma, confiou a esses adultos que se colocaram em pé a oportunidade de preparar esses juvenis de alguma forma para que eles possam seguir aquilo que o Senhor sonhou para eles. Abençoa, bom Deus, esse clube, abençoa essa diretoria, abençoa os pais desses juvenis e adolescentes, para que juntos possamos formar uma única força, a força daqueles cristãos que seguem avante, sem temor, marchando rumo a uma Canaã celestial. Senhor Deus, abençoe todos nós que estamos nesse auditório
e os nossos queridos que se encontram em suas casas. Essa bênção nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.